Meus amados, e finalizando a nossa matéria, se me ajeitar aqui, finalizando a nossa matéria de angelologia, sempre deixando claro, eu não estou aqui esgotando a matéria, gente, pelo amor de Deus, tá? É até uma soberba de uma pessoa, esgotei a matéria de angelologia em 45 minutos em 3 vídeos de 15. Isso não existe, esse cara não existe, tá? Essa pessoa que vai fazer isso, claro que ela não existe. Pois bem, dando continuidade à nossa matéria de angelologia, queridos, a organização dos anjos, como é que eles estão organizados, tá? Desorganizado é muita igreja, desorganizados são os seres humanos, tá? Mas anjos, eles trabalham numa hierarquia bastante organizada, tá certo? A Bíblia fala de um arcanjo, então começa no arcanjo, Judas, versículo 9, desculpe. A Bíblia fala também, gente, olha só, de primeiros príncipes, que são anjos também. Daniel capítulo 10, versículo 13. A Bíblia fala de principados e potestades, que está em Efésios 3 e 10. Quando você fala de principado e potestade, não pensa que só principado e potestade tem a ver com o diabo, tem a ver com o cão, com o Satanás. Não. Principado e potestade, amados, não confunda. Também é uma organização angélica. O principado, sempre falou de principado, é o diabo. Não, de forma nenhuma. É também uma organização angélica. A Bíblia fala de anjo de guarda, tá certo? Para todos, até inclusive Hebreus 1 e 14. A Bíblia fala desse anjo de guarda de Mateus 18 e 10. A Bíblia fala dele também. A Bíblia fala de serafins, Isaías capítulo 6, do verso 1 até o 3. A Bíblia fala de querubins, Gênesis capítulo 3, verso 22 até o verso 24, tá? E a Bíblia fala de anjos eleitos. Olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 21. Então, esses textos que eu apresentei para você, essas nomenclaturas que nós apresentamos, ela tem a ver com uma organização dos anjos, como é que eles estão organizados. E aparece dessa forma na Bíblia como um todo, só para mostrar assim, desde o Gênesis até inclusive, você observou, né? Aparece para mostrar para nós, para atestar para nós que são seres organizados. Os anjos estão no céu, tudo desorganizado, cada um faz o que quer, cada um está no... Não, são todos organizados. Porque desorganizado é a gente, né? É a gente. Uma coisa bem simples, nós não temos organização de culto, nós não temos organização de louvor, não temos organização nem de pregação até, para você ter uma ideia. Nós não somos organizados quando nós estudamos e assim por diante. Se a gente for colocar aqui toda a desorganização humana, ela é muito vasta. Em comparação até desculpe, a comparação até bem tosca, né? Em comparação a anjos, que são seres, digamos assim, profundamente organizados, segundo a Bíblia, nós estamos muito desorganizados. Quais são os ministérios dos anjos? Eles têm ministérios? O que eles fazem? Quais são as funções? Se você ver na Bíblia, existe o ministério dos anjos com relação a Cristo, tá? O ministério dos anjos com relação aos cristãos, o ministério dos anjos com relação às nações e com relação também aos incrédulos, tá? Eu vou citar um ponto de cada um. O ministério dos anjos com relação a Cristo, eles fizeram o quê com relação a Jesus? Eles predisseram o seu nascimento, tá? Lucas capítulo 1, verso 26, do verso 26 até o 33, melhor dizendo, desculpe. Eles predisseram o nascimento de Jesus. Então os anjos agiram com relação a Cristo desta maneira, citando apenas um ponto, tá? Com relação aos cristãos, o ministério geral de ajuda aos cristãos, tá? Hebreus 1 e 14, ministram em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Agora, anjos não estão aqui para te servir, tá? Eu quero que um anjo vá lá e me traga uma pizza. Desculpe aí, tá? Eu quero que um anjo vá lá, aquele cara brigou comigo, anjo, vai lá e dê um couro nele, quebra ele de pau, né? Queridos, os anjos são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Amados, imagine você quantos livramentos você já teve que você nem viu. Quantas bem-aventuranças aconteceram na sua vida que você nem imaginei que aconteceu isso. Queridos, aí está, digamos assim, a insinuação de ministério angélico na tua vida. Quantas coisas que aconteceu para você, que você foi livrado
e você não tem nem ideia que aconteceu. Os anjos funcionam dessa maneira, são espíritos. Então, não vai ter eu quero um espetáculo aqui para mostrar que anjo está comigo. Eu quero que o povo veja, enquanto eu prego, um anjo de asa aberta atrás de mim, me ajudando. Querido, esse tipo de coisa não é do feitio de Deus, enfatizar a tua glória de ser cuidado por anjo. Não há necessidade. Anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E acabou. Hebreus 1,14, o ministério dos anjos com relação a você, são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que herdam a salvação, ou seja, na imperceptibilidade, quase que no campo invisível, no campo espiritual, você não vai ver, você não vai observar, não precisa uma obra, uma prova empírica de que anjo está com... eu quero vê-lo, quero tocá-lo, eu quero ver a cor das asas dele, eu quero ver o rosto dele. Para que essa necessidade? A troco do que isso? Deus nunca vai fazer dessa forma, conforme você pensa, conforme você imagina, tá? Outra coisa, qual vai ser o ministério dos anjos com relação às nações da terra? As nações da terra, tá? Miguel parece ter um relacionamento bastante próximo com a nação de Israel. Se você vê isso, está lá registrado em Daniel capítulo 12, versículo 1. Tudo indica que os anjos são agentes de Deus na execução de sua providência. Daniel capítulo 10, versículo 21. Os anjos terão parte no juízo de Deus, digamos, da tribulação. Você vê isso muito claramente em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo 16. Tá? Então os anjos sim, eles são, digamos assim, eles têm o seu ministério relacionado às nações da terra. Isso é muito claro, isso é muito objetivo na Bíblia. Lendo esse documento do Apocalipse, os 22 capítulos, 404 versículos que tem no Apocalipse, em especial esses capítulos que eu citei, o 8, o 9 e o 16, é muito claro, pessoal, é muito cristalino que a ação dos anjos com relação as nações da terra, isso é fato consumado, isso é fato que vai ocorrer. Então, sim, eles terão participação no juízo que Deus vai executar na terra, tá certo? Anjos tocarão trombetas, anjos, a gente vê, é interessante isso, né? Queira ou não, são anjos, os cavaleiros do Apocalipse são anjos executores de juízo, tá? Até inclusive são isso, né? Tá em forma de metáfora? Sim, claro, mas são executores de juízo. Uma estrela chamada Absinto que vai para o poço do abismo. É um anjo que vai abrir o poço do abismo. Aí sobe uma grande fumaça, e dessa fumaça são 200 milhões a gente lê ali, né? São demônios ali e tal, né? O aspecto com que eles estão, daquela maneira, uma maneira metafórica, é claro, são anjos executores de juízo, gente. A gente vê anjo, Judas escreveu, que estão presos em cadeias de escuridão. Tá? A gente vê, por exemplo, o dragão, Satanás, quando se apresenta no Apocalipse, por exemplo, queira ou não, ele é um anjo, né? Mas é um dragão, eu pensei que o dragão fosse igual um monstro, né? Um monstro, né? Quando eu era criança, assistia a Caverna do Dragão, tinha lá o Tiamat, né? Não tem nada a ver com aquilo, gente, que ela está no campo da mitologia, mas são anjos que vão se apresentar como executores de juízo de Deus relacionado às nações da terra. Então nós vemos que o ministério desses anjos, hoje, atualmente, parece que está parado, né? Está parado o ministério dos anjos nesse sentido. Eles ainda ministram em favor daqueles que herdam a salvação, tá? Executam ordens de Deus, muita coisa invisível que acontece no planeta Terra, pode ter certeza absoluta disso. São ações angélicas permitidas por Deus. Hoje a gente não vê muito relato, por exemplo, observe o que eu vou dizer, que anjos se materializam. Não, tenho certeza que foi um anjo que se materializou, fez tal coisa e tal. Não podemos atestar isso, só que tem um detalhe. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que se por acaso a gente proceder com boa hospitalidade, pode ser que a gente esteja hospedando anjos. Tem esse detalhe na Bíblia também, hospedando anjos. Então, abre-se uma pequena possibilidade, uma pequena lacuna
da ideia que possivelmente ainda hoje Deus permita, por um propósito específico, tá? Que anjos se materializem. Por que não? Anjos se materializem. Pode ser que sim. Não vamos correr atrás disso, não vamos, digamos, também afirmar isso e nem ter expectativa nisso, mas abre-se a possibilidade. Mas, nesse ponto aqui, além do ministério a Cristo, ministério aos cristãos, ministério às nações, né? Nós temos também anjos que têm o seu ministério destinado aos incrédulos. Em que sentido? Eles anunciam juízos eminentes e anunciaram no Antigo Testamento. Se você vê isso, isso está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 13, e também está registrado em Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Eles executam castigo divino, anjos também executam. Isso está registrado em Atos capítulo 12, versículo de número 23. Eles atuam também como ceifeiros na separação definitiva do fim dos tempos. Eles vão atuar, os anjos que vão atuar, como ceifeiros na separação dos últimos tempos. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo de número 39. E observe um fato interessante aqui. Tudo que eu citei relacionado a isso foi trazido referências bíblicas. Então, o documento que a gente tem para atestar o intelecto, atestar a natureza, a organização, o ministério, a funcionalidade, o nascimento, o número deles, é tudo a Bíblia que está dizendo. É como eu falei para vocês no começo, 34 livros da Bíblia atestam a existência de anjos. 285 vezes é citado a palavra anjo na Bíblia, juntando o Antigo e juntando o Novo Testamento. E um detalhe, do primeiro livro da Bíblia tem registro de existência de anjos. E no último livro da Bíblia também, o Apocalipse, também tem registro da existência de anjos. O último livro do Novo Testamento fala de anjos. Malaquias fala de anjo, tá certo? O primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, também fala de anjos. Então, vocês observam que a existência, o ministério desses seres criados por Deus para uma funcionalidade, para uma utilidade, ele é vastamente comentado nas Escrituras Sagradas. E para finalizar, queridos, deixando claro um ponto aqui que é muito importante. Paulo, quando escreveu alguma das suas cartas, Colossenses, por exemplo, Filipenses, por exemplo, ele deixou claro o seguinte: nós não adoramos criatura, tá, gente? Adoramos a Criadora. Paulo combateu culto a anjo, culto a anjo. Outro detalhe, só para frisar esse ponto aqui. Lembra-se que o João, quando ele tem a visita do anjo, lá no Apocalipse, que ele se curva diante desse anjo. Lembra o que o anjo falou para ele? Não faças tal, não faça isso não, eu sou o teu conservo. O anjo falou, eu sou o teu conservo. O que é um conservo? Nós servimos juntos, temos a mesma funcionalidade, a mesma função de servo. E o anjo disse para ele, adora a Deus. Então qual é a função do anjo? Ficando claro nesse ponto, adorar a Deus. Qual é a função do ser humano? Adorar a Deus também. E digo uma coisa para você aqui. Idolatria, adoração a qualquer ídolo, tá? Qualquer ídolo. Qualquer ídolo que você adora, ele vai se tornar uma espécie de, evidentemente, de idolatria e de uma pseudo-divindade para você. Ponto. Agora, qual é o maior desejo do nosso inimigo, de Satanás? Ser adorado. Mas ele não se apresenta, olha, eu sou Satanás, eu sou antagonista de Deus, então me adore. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que eu chamo de adoração enviesada. Ou seja, o que é uma adoração enviesada? Tudo aquilo que não é adoração para Deus é adoração a outra coisa, a outra divindade. E essa divindade vai ser sempre angélica. Angélica em que sentido? Se não é uma divindade, anjos de Deus, que leva você à adoração a Deus, é outra divindade que leva você à adoração a outra coisa, que eu não preciso nem dizer para você, né? Então, o nosso inimigo sempre, quando perde o seu estado natural, insurgência no céu, o Apocalipse 12, que fala dessa insurgência no céu, se houvesse tempo a gente falaria, tá? Ele sempre vai querer uma adoração enviesada, ou seja, uma adoração indireta. Você não adora diretamente a Deus,
Então, se você não adora diretamente a Deus, de maneira enviesada, você vai adorar indiretamente a outra coisa. Mas graças a Deus que nós não adoramos a criatura, nós adoramos tão somente o Criador. Que Deus em Cristo abençoe a todos.